Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos começar a estudar um dos componentes mais importantes na eletrônica na lógica. Esse componente é o amplificador operacional. A primeira diferença entre o amplificador operacional e os diodos e transistores que nós já vimos aqui no canal, ele não é um dispositivo composto unicamente utilizando aquelas duas estruturas PN dos semicondutores, como o caso do diodo, que é uma junção PN, e dos transistores TBJ, que são compostos por duas junções PN. Na verdade, os amplificadores operacionais são circuitos compostos por dezenas de transistores e alguns resistores que desempenham diversas funções úteis no dia a dia das nossas aplicações práticas. Hoje nós vamos conhecer as principais características desse componente e já vamos estudar uma de suas aplicações. Então, como nós já estamos vendo aqui, esse é o símbolo do amplificador operacional. Esse dispositivo ele vai ter sempre duas entradas e uma única saída. Essas duas entradas, a nível mais baixo de abstração, essas duas entradas são as entradas de um par diferencial. Então nós já temos como características que as duas entradas do amplificador operacional são entradas diferenciais. Essas duas entradas, elas recebem o nome de entrada inversora, essa que está conectada ao terminal com o símbolo de menos, e não inversora, a que está conectada ao terminal com o símbolo de mais. Detalhe importante é que esses símbolos, mais e menos, eles não indicam polaridade desses sinais. Em breve nós vamos entender melhor o porquê desses nomes inversora e não inversora para as duas entradas. Basicamente, quando nós estamos trabalhando com esse amplificador operacional, a saída V0 desse circuito ela é proporcional à diferença entre o sinal conectado à entrada não inversora e o sinal conectado à entrada inversora. E a constante de proporcionalidade entre esses dois valores é um parâmetro do próprio amplificador operacional conhecido como ganho de malha aberta. Qual é o detalhe? O detalhe é que na prática esse ganho de malha aberta ele é um valor muito elevado. Para vocês terem uma ideia, um dos principais amplificadores operacionais disponíveis no mercado é o LM741, que possui esse valor de ganho de malha aberta em torno de 200.000 volt por volt. Ou seja, para cada 1 mV de diferença entre os sinais conectados entre as entradas, esse ganho faria com que a tensão de saída assumisse um valor de 200 volts. Mas nós vamos ver que na prática não é bem assim. Mas quais são as consequências desse ganho de malha aberta ser tão elevado? Vamos fazer uma pequena manipulação matemática para analisarmos essa situação. Então, como nós já sabemos que o ganho de malha aberta do amplificador operacional é bastante elevado e que a tensão de saída ela é proporcional à diferença entre as tensões conectadas à entrada e a esse próprio ganho de malha aberta, se eu divido os dois termos dessa equação pelo ganho de malha aberta, pelo termo A, o que eu vou ter é V0 dividido pelo ganho de malha aberta é igual a V1 menos V2. Mas veja, a tensão de saída é um valor mensurável. Dividindo esse termo pelo ganho de malha aberta, que é bastante elevado, nós vamos ter como resultado um valor muito baixo tendendo a zero. E o que é que isso significa? Quando nós retornamos essa aproximação para a equação da esquerda, o que nós vamos ter é que haverá um curto-circuito virtual provocado pelo circuito do amplificador operacional entre as duas entradas. Então, essa é uma das principais características desse dispositivo. Tudo que for possível para o amplificador operacional fazer com que as duas entradas tornem-se iguais, ele vai realizar. E isso vai ser muito importante no desenvolvimento das nossas aplicações. Nós ainda podemos analisar o amplificador operacional nesse esquema semelhante a um quadripolo, onde nós vamos ter os dois terminais de entrada e aqui o terminal de saída e esse quarto terminal podendo representar o ground do circuito. Através dessa analogia, o que nós podemos observar também é que não existe corrente de entrada através do amplificador operacional. Por quê? Porque nós temos uma impedância de entrada muito elevada, representado por esse circuito aberto aqui
no nosso diagrama. Já para a saída, nós podemos observar que nós não temos impedância de saída conectada a essa fonte de tensão dependente que representa o ganho do amplificador operacional. Então essas duas características se somam à característica do curto-circuito virtual entre as entradas, fazendo assim com que nós já tenhamos condições de analisar diversos circuitos com esse componente. Vamos ver agora um dos nossos primeiros circuitos. Nesse circuito, veja que há uma montagem em que um resistor RF é conectado entre a saída V0 e a entrada inversora, a entrada que possui o terminal negativo assinalado. Esse resistor ele realiza a operação de realimentação. Com qual fim nós precisamos fazer essa realimentação? Em geral, a realimentação ela traz para o circuito uma maior estabilidade. No caso do amplificador operacional, nós podemos relembrar que como o ganho de malha aberta desse elemento é muito elevado, nós tenderíamos a ter valores de tensão na saída também bastante elevados. Isso pode ser solucionado, além da alimentação do amplificador operacional, que é quem limita efetivamente o valor da tensão de saída, a estabilidade do V0 ela vai ser obtida através dessa realimentação. Então esse aqui é um circuito com amplificador operacional e malha fechada. Malha fechada definida aqui através do resistor RF ou resistor de feedback. Aplicando aqui as características que nós acabamos de discutir, vejamos o que é que nós vamos ter. A primeira coisa que eu destaco é que nós não temos corrente de entrada nesse amplificador. Além disso, entre essas duas entradas, nós vamos ter o curto-circuito virtual. O que é que esse curto-circuito virtual ele vai fazer? Veja, um curto-circuito ele faz com que tudo que esteja conectado a um ponto esteja conectado também ao outro. Se nesse terminal da entrada não inversora eu tenho a conexão com GND, esse GND vai ser transferido através desse curto-circuito virtual e vai surgir nesse nó onde nós temos a conexão do terminal inversor do amplificador operacional. Então nós vamos ter um terra virtual surgindo nesse ponto do circuito, surgindo pelo efeito do curto-circuito virtual que existe entre as duas entradas do nosso amplificador operacional. Sabendo disso agora, como é que vai funcionar o fluxo de corrente nesse circuito? A fonte de tensão V1, que pode ser um sinal alternado ou um sinal em corrente contínua, fornecerá uma corrente I1 e essa corrente I1 também surgirá no resistor RF. Por quê? Veja, nós só temos um único nó aqui no circuito onde essa corrente I1 poderia se dividir ou se somar com outras correntes. Só que nesse nó à direita nós temos aquela alta impedância de entrada do amplificador operacional. Assim, a corrente I1 circulará pelo resistor R1 e será desviada pelo resistor RF até a saída do nosso amplificador operacional. Então nós temos como conclusão que nesse circuito as correntes I1 e IF são iguais. Mas e se eu quero uma relação entre as duas tensões, entre a tensão de saída e a tensão de entrada? Como é que eu posso fazer? Nós podemos reescrever I1 e IF através da lei de Ohm. Veja que no resistor R1, a tensão entre os seus terminais é a tensão V1 menos 0, porque nós temos nesse ponto o terra virtual criado pelo curto-circuito entre as duas entradas do amplificador operacional, e no resistor RF nós temos como tensão 0 menos V0. Lembrando que nós sempre fazemos essa subtração do ponto de saída da corrente até o ponto de chegada dessa mesma corrente. Então assim, nós podemos reescrever I1 e IF dessa maneira. V1 menos 0 dividido por R1 é a corrente I1, 0 menos V0 dividido por RF é a corrente IF. Eliminando os termos nulos dessa equação e escrevendo já a relação entre V0 e VI, nós vamos ter a relação V0 por VI sendo igual a menos RF dividido por R1.
Analisando aqui essa equação, a primeira coisa que nós podemos observar é que a relação de ganho desse circuito é muito mais simples de se estabelecer do que a relação de ganho dos circuitos pré-amplificadores que nós desenvolvemos com os transistores TBJ. Se eu quiser fazer, por exemplo, com que a tensão de saída seja 10 vezes maior do que a tensão de entrada, basta escolher um resistor RF que seja 10 vezes maior do que o resistor R1. Bastante simples e direta essa aplicação aqui no caso do nosso amplificador operacional. E o sinal negativo, ele ainda indica que nós vamos ter aquele defasamento característico de 180 graus entre a entrada e a saída. Esse circuito aqui é conhecido como circuito da configuração inversora. Por que inversora? Porque ele inverte a saída em 180 graus em relação à entrada. Vamos agora para o LT-Spice analisar uma simulação com o nosso amplificador operacional. Então aqui no LT-Spice nós podemos já iniciar conectando o nosso amplificador operacional. Eu vou utilizar o amplificador operacional ideal nessa aula de hoje. E agora vou adicionar alguns resistores. Então clicando R e Ctrl R nós podemos adicionar os resistores. Clicando G eu adiciono o referencial do Terra e F3 para já fazermos aí as conexões entre os dispositivos. Resistor R2 será o meu resistor de realimentação e eu agora vou utilizar uma fonte de sinal para ser o nosso sinal a ser amplificado. Conectar ao circuito através do resistor R1. Eu vou utilizar nessa fonte um valor de amplitude de 10 mV e 1 kHz. E nós vamos, para testar na primeira situação, colocar como valor de resistência R2 100K e como resistência R1 10K. Teoricamente, o que é que nós temos? Nós temos um resistor de realimentação 10 vezes maior do que o resistor de entrada desse circuito. Então, a nossa tendência é termos na saída uma tensão 10 vezes maior do que a tensão da entrada. Então, nós deveremos ter nesse ponto do circuito, no nosso V0, uma tensão em torno aí de 100 mV. Vou aplicar aqui uma label V0 para facilitar a nossa análise. Uma coisa que nós precisamos ainda adicionar é a diretiva de compilação para esse componente. Como ele é um componente ideal, nós vamos adicionar .lib op.amp.sub. Assim eu estou indicando ao meu LT-Spice que esse amplificador operacional é um amplificador ideal. Executando aqui a nossa simulação 20 milissegundos. Já tenho aqui na minha entrada uma tensão senoidal de 10 volts de pico e na saída uma tensão senoidal bastante simétrica com tensão na saída de 100 volts de pico, exatamente a tensão que nós estávamos esperando desse resultado. Vou colocar aqui em vermelho para ficar mais fácil a visualização e nós podemos, através do recurso de zoom, verificarmos ainda melhor esse resultado. 99,41 mV na saída e na entrada 9,97 mV. Por quê? Porque eu tenho uma relação entre resistores RF e R1 de 10 vezes. Se eu aumento esse resistor para 200K, eu devo ter agora na saída um valor de tensão
em torno de 200 mV. Então, executando aqui mais uma vez a simulação, veja que na saída nós já vamos ter agora uma tensão de aproximadamente 200 mV. Outra característica bem nítida aqui no resultado do LT-Spice é o defasamento em 180 graus desses dois sinais. Então, a teoria do amplificador operacional está muito próximo ao resultado que nós obtivemos aqui na simulação com o LT-Spice. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre o amplificador operacional. Nós ainda vamos trazer bastante conteúdo e muitas aplicações com esse elemento que é incrível e facilita muito o nosso dia a dia no laboratório. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Valeu e até a nossa próxima aula.